Eu espero que vocês comprem a ideia do jeito que eu vou organizar os vídeos aqui hoje no canal. Mas, enfim, eu tô gravando esse aqui 5h05 da tarde, exatamente, no intervalo de México 1 e África do Sul 0, vídeo que eu pretendo postar aqui no canal hoje, em collab no meu segundo canal. Aliás, se tudo deu certo, eu já até postei, mas eu tô gravando antes porque o Sub-17 entrou em campo às 3 horas da tarde e tomou um cacete do Palmeiras, para falar bem em português. Rodada dupla hoje. E aí, por que até eu tô explicando, né, que esse vídeo deve sair depois de México e África do Sul? Porque o Sub-20 também joga às 7 horas e, se tudo deu certo, repito, publiquei junto a análise dos dois times aí, do Palmeiras e Santos, nas duas categorias. Mas o 17 foi muito feio, muito feio. E para manter aqui, né, a gente manter vocês informados sobre os resultados da base que vão acontecendo, jogos ainda, ainda mais porque tem muita gente que nem quer falar de Copa, quer falar de Santos, então tudo bem, a gente fala aqui também. Mas, infelizmente, triste. O Sub-17 perdeu 4-1. E assim, para além do resultado, porque poderia ter sido pior. O Arthur do Valle pega pênalti, o goleiro do Santos, pegou um pênalti e ainda fez uma defesa numa cabeçada assim espetacular. Poderia ter sido mais. Então, assim, para além da derrota, o Santos jogou muito mal. Como, aliás, é de praxe nessa categoria esse ano. Final de semana, falei aqui para vocês, perdeu pro Água Santa no Paulista, tudo bem, era o time, praticamente o terceiro time nosso, né? Mas perdeu pro Água Santa, né? E hoje, com o time principal, cheio de desfalques também, tá? É bem verdade. O Santos perde e agora volta para a parte de baixo da tabela, né? Tudo bem que ainda vão acontecer os resultados, né? A rodada ainda está acontecendo, o Campeonato Brasileiro Sub-17, mas o Santos tem agora uma derrota, aliás, duas derrotas e uma vitória, né? Então, assim, não tá nada legal a situação do Santos com essa derrota aí, 13º, segundo o GE. O GE ainda tá atualizando, ainda tem um jogo a acontecer também, que é Atlético Goianiense e Bahia. Então, assim, muito difícil. Eu não quero ser repetitivo, mas eu não posso deixar de chegar aqui e falar. O trabalho do Sub-17 não era legal no ano passado com o Helder, esse ano com o Luciano Santos, a dupla Luciano Santos e Axel, tá muito ruim. E eu entendo, e sempre falo aqui, não é uma geração tão boa, tá? Não é mesmo. Eu acho que não vai ser uma geração muito prolífica no sentido de dar tantos jogadores pro profissional. Mas dá para fazer coisa melhor. Dá para fazer coisa melhor. O Santos hoje entrou para se defender. Nos primeiros 10 minutos, surpreendentemente, o Santos marcou um pouquinho em cima, tentou roubar algumas bolas, até teve uma oportunidade, mas foi só. Depois do primeiro tempo, foi totalmente se defendendo. O Davi Nogueira ficou muito na frente, até o Santos marcava com duas linhas de quatro praticamente, e aí tinha o Davi, às vezes o Joãozinho, às vezes o Iago Kevin fechando com ele ali, e sempre as duas linhas ali de quatro jogadores bem baixas. Várias vezes também os dois pontas desciam, e aí você tinha só o Davi na frente. Enfim, cara, muita dificuldade para o Santos defender, muito, marcando muito atrás. E, assim, o primeiro tempo tomou 2-0 rápido, né? Foi o primeiro com 19 minutos, 18 minutos, depois, logo em seguida, toma o segundo. E aí sai o terceiro ainda com 35, um gol de falta. Até achei que o Arthur poderia ter ido melhor nessa falta aí, talvez. Foi bem batida, mas foi embaixo, enfim. E aí vai para o segundo tempo. Assim, quando tomou o segundo, aliás, o Santos já não jogava direito, já estava se defendendo bastante, mas começou a ficar ainda mais, tipo, vamos se segurar aqui para não tomar mais. Conseguiu tomar mais um. E aí volta para o segundo tempo. Até tenta jogar, até consegue uma outra boa chegada, mas comete um pênalti, né? A sorte é que o Arthur pegou, né? O Arthur do Vale fez uma bela defesa na cobrança. Depois o Santos diminui com o Davi Nogueira, no passe do Evandro, o Davi invade a área. Aliás, o Evandro demorou muito para passar a bola, mas quando passou, o Davi finaliza muito bem no canto do goleiro, a bola pega na trave e até aí entra. Mas logo em seguida o Santos toma um quarto, que era para fechar o caixão e de novo, pouco jogou, pouco tentou jogar. Isso me incomodou muito. Nem falei a escalação, né? O Santos foi com o Arthur do Vale, Osvaldo, Vinícius Morato, o Mailon de novo improvisado na zaga e o Heitor pela lateral esquerda, o Matheus Mendes e o Nicolas Paulino com dupla de volantes, o Evandro como esse armador, né? O João Kevin, desculpa, misturei os dois, o Iago Kevin e o Joãozinho nas pontas e o Davi Nogueira por dentro. Eu até fiquei pensando, cara, vamos tentar destacar alguma coisa positiva. O que a gente consegue ver de positivo? O Santos saiu muito mal jogando quando saiu pelo chão, tanto que um dos gols sai assim, num erro, né?
O Santos teve dificuldades em marcar bolas invertidas e mesmo tendo todo mundo defendendo bem atrás. Individualmente, o Palmeiras fez algumas jogadas, tá? Mais de uma, que uma a bola foi para fora, a outra foi o gol, o belo gol do Niakson, o nome do menino do Palmeiras, driblando todo mundo por dentro, assim, com muita facilidade. Então o Santos não estava também tão bem postado a ponto de se fechar tanto e o Palmeiras não conseguia entrar na área. Não, aconteceu isso. Então, assim, pouquíssimas coisas você tira de positivo. Para não dizer que eu não falei de nada positivo, enquanto volta o segundo tempo eu vou encerrar essa parte do vídeo, né? Para depois voltar só para o sub-20. Volta o segundo tempo que eu digo de México e África do Sul. O Arthur do Vale fez boas defesas. O Arthur vem numa fase aí muito interessante. Eu acho que o Davi teve duas oportunidades. Uma ele guardou, né? A outra foi um bate-rebate no escanteio que ele acaba batendo para fora. Então acho que vale destacar ali, né? Se o seu camisa 9 tem duas chances e guarda uma, é importante citar isso. E assim, pouca coisa. O Mylon fazendo uma que não é a dele, eu até gostei. Ele antecipa, no gol do Santos, ele antecipa o jogador do Palmeiras e passa a bola pro Evandro, mas no resto do jogo foi muito ali no desespero, tentando cortar toda hora que o Palmeiras chegava. Então, assim, realmente é difícil destacar coisas positivas. Um trabalho que não vem sendo bem feito. Eu não gosto, eu odeio ficar repetindo isso aqui porque é chato, mas é o que eu vejo pelo menos. E por mais que o Santos entrou com vários meninos de 16 anos no segundo tempo, é verdade, mas o Palmeiras também. Então, o Santos ainda entrou no segundo tempo. O Diângelo, o Thiago Barros, o Lucas Camargo, o Breno Maia, o Ian Vicentini e o Inácio. Desses, o Inácio sub-16, né? O Ian Vicentini. Não, o Ian Vicentini não, o Thiago Barros. Quem mais? É só, né? Os outros são todos sub-17 já mesmo. Então, assim. O Nicolas Paulino dos titulares também é de 2010, tá? Mas enfim, não tem muito o que elogiar, não, honestamente. Torcer pro sub. De novo, a hora que eu tô gravando aqui, o sub-20 ainda não jogou, mas torcer pro sub-20 ter uma jornada muito melhor, até porque tá numa situação um pouco melhor da tabela e tem desempenhado melhor, mesmo que não o ideal, tem desempenhado melhor esse ano do que o sub-17. É isso. Vamos para a segunda parte do vídeo, mas se você já puder, agora, deixa o like aí, se inscreve no canal, que é muito importante e ajuda bastante a gente, beleza? Aí depois os caras não sabem porque a gente quer falar só de Copa. Essa é a continuação do vídeo. E como você viu na primeira parte, né, expliquei como foi o Sub-17, Sub-20 ia ser depois, então nesse meio termo eu gravei, nesse meio tempo, né, perdão, gravei México e África do Sul aqui pro canal, estreia da Copa. E agora eu volto para falar do Sub-20, que não venceu o Palmeiras, empatou em 2-2. Mas o problema foi, o Santos teve um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo e foi extremamente incompetente para buscar a vitória. O Sub-20 volta a campo amanhã, tá? Já. Eu sei que é doideira, mas volta a campo amanhã pelo Paulista, porque o Santos pediu para mudar. Ia ser no sábado, mas o Santos pediu para adiantar para sexta para jogar na Vila Belmiro. Inclusive, tinham me falado que iam trocar o gramado da Vila. Eu falei, pô, será que já trocaram nesse período tão rápido? Não sei, eu tô até olhando a tabela da FPF aqui para ver se não alteraram o jogo amanhã. Deixa eu ver. Domingo 28, não. Da rodada 4, não. Rodada 3, né? É isso, rodada 3. Espera só um minutinho. É isso mesmo, amanhã na Vila, às 3 horas da tarde. Bom, ou não mudaram ainda, ou já mudaram rápido. Vamos ver, mas estaremos lá. Só que deve jogar, claro, o time bem em reserva, porque é a primeira fase do Paulista ainda. Agora, eu falo para vocês, no Brasileiro, a gente tá numa situação complicada, tá ficando complicado. O Santos tem 25 pontos, é o sexto colocado, ou seja, ainda tá no G8, mas o primeiro fora ali é o Atlético Paranaense com 22. Tá perto. Aquela gordura que o Santos tinha já não tem mais. Próxima rodada, América Mineiro, que é o sétimo colocado, tem 24 pontos, só um ponto a menos, e é fora de casa, terça-feira. Então, assim, o Santos hoje tinha uma oportunidade de ouro contra o Palmeiras invicto. O Palmeiras tinha uma campanha de 10 vitórias e 4 empates, hoje teve o quinto. Teve um expulso, merecidamente, inclusive, tá? Com 20 minutos de jogo. Era para ter vencido. E o Santos não venceu. Aliás, se fosse para ter um vencedor, talvez fosse o Palmeiras, porque o João Pedro fez pelo menos duas grandes defesas, enquanto o goleiro do Palmeiras não precisou fazer nenhuma. Além do nosso gol, não teve mais nenhuma. Então, nosso gol, digo, no segundo tempo, né? Mas enfim, vamos falar sobre essa partida. É a mesma coisa que eu falo do 17, só que com uma diferença, né?
O trabalho não tá legal mesmo, caiu muito de nível. Eu acho que entre o Vinícius e o Helder aí teve uma mudança que não está sendo correspondida. No 17 com o Luciano tá pior do que estava com o Helder ano passado, mas no 17 tem um nível um pouquinho abaixo. No 20 é um bom time. Hoje jogou Ananias, jogou João Pedro, jogou Samuel Pierre, jogou todo mundo. Era para ter vencido. De novo, você pega o Palmeiras fora, você pensa, pô, empatar, ok, né? Se fosse 11 contra 11 o tempo inteiro, realmente eu acharia bem ok. Resultado absolutamente normal. Mas tendo um a mais desde os 20 do primeiro tempo, não pode de forma alguma. Tinha que vencer. Ai, ai. Santos mandou a campo hoje João Pedro, Guilherme Cruz, João Alencar, João Ananias e o Rafael Gonzaga. O Samuel PR, o PP Firmino e o Vinícius Fabre. O Nadson, o Matheus Xavier e o João Grando. Um bom time. Esse time aqui é muito bom. Tá? Aliás, era o time que se imaginava no começo do ano, né? Se você olha para esse time, você fala, é time para brigar pelo título brasileiro, com certeza. Mas trocou técnico, oscilou muito, muitos desses meninos precisaram subir, né? Por muito tempo, então acontece. Mas enfim, entraram ainda no segundo tempo o Profeta, o Davizinho. Nossa, entrou muito mal o Davizinho, meu Deus do céu, entrou muito, muito mal mesmo. Pedro Assis, que também entrou muito mal, o Caio Ganga e o Padula. O Padula com 6 minutos ali para jogar, nem deu tempo de fazer nada. Mas enfim, o Santos saiu atrás do placar, né? No primeiro tempo o Palmeiras abriu com 15 minutos. Estava um jogo bem equilibrado, bem estudado e tal. Aí num erro de passe do Ananias, numa saída de bola curta, né? Ele foi passar a bola para o Samuel PR, acabou mandando muito longe. Aí o cara do Palmeiras já rouba tocando na frente e o jogador do Palmeiras, o Vitor, eu acho, sai de frente com o João Pedro e completa por baixo dele, faz o 1-0. É um erro besta do Ananias, um erro que ele não costuma cometer. Ele é um passador muito bom, acabou errando, enfim. Só que aí o Santos ficou em vantagem, né? O Luiz Arthur fez uma segunda falta, tomou o cartão amarelo logo depois do gol, com 20 minutos, e aí o jogo já vira para o nosso lado. O Santos já sobe, controla, começa a controlar com razão, né? Obviamente tinha que acontecer isso mesmo. E empata com 25 minutos, né? Uma boa jogada, o Rafa Gonzaga bate muito bem na bola, cruzando. O Nadson e o João Grando sobem, mas eu acho que é o João que dizia pro meio da área, e o Matheus Xavier completa sozinho para empatar o jogo. E aí até a gente ainda toma o segundo cedo, mas só no segundo tempo, tá? Mas teve uma oportunidade, né? O Palmeiras chega muito bem pelo lado direito, faz um cruzamento pelo lado direito do ataque deles, esquerda na nossa defesa, né? Um cruzamento para trás e o cara finaliza sozinho na entrada da área. É o tipo de coisa que não pode acontecer de forma alguma. Mas com um a mais, então, é inadmissível. Mas aí o João Pedro foi fazer uma grande defesa no ângulo e tal. E aí praticamente não teve mais nada. O problema foi isso também. A gente empatou e depois tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. O que me incomoda bastante, porque tem muito talento nesse time. Esse time teria que saber sempre o que fazer com a bola. É coisa de trabalhar, de repetição, né? Enfim, mas o que eu ia chamar a atenção essa é uma crítica aos meninos que precisam ser mais ligeiros em algumas situações. O cara expulsou o jogador do Palmeiras com 20 minutos, ele tava doidinho para expulsar alguém do Santos. E aí muitas vezes eles deram brecha, eu achei. Tanto que o primeiro tempo a gente tomou cartão pro Samuel Pierre, o Rafa Gonzaga e o João Alencar. O do Rafa Gonzaga eu acho que foi bem absurdo. Os outros foram entendíveis pelo critério que ele estava seguindo. Então, assim, faltou um pouquinho de malandragem também. Correu o risco ali de ter alguém expulso por faltar experiência, né? Mas, enfim. Aí o Santos volta pro segundo tempo e toma um gol cedo, né? Um gol besta também, que é aquilo. É uma jogada que estava construindo lá na frente, perto da área. O PP dribla um, dribla o segundo, vai passar a bola. Aí o passe vai entre quem? O Guilherme Cruz e. Deixa eu ver aqui se eu dou um zoom na imagem. Entre o Guilherme Cruz e alguém, não lembro quem. Enfim, e aí o Guilherme vai correndo atrás, perdão, não consegue alcançar o menino do Palmeiras, arranca desde lá de trás, percorre o campo inteiro, chega na frente e bate pro gol. Mata a jogada, sabe? Aí é que era para fazer a falta. Então, assim, me incomodou também porque o erro em si que acontece no passe do PP é normal porque você está construindo uma jogada com o time se defendendo muito bem, ok. Acontece, eles vão interceptar passes, mas você não pode deixar um cara sair no campo inteiro aberto contra-ataque, colocar essa bola na frente, ganhar, chegar e finalizar livre. E achei que o João Pedro também podia ter ido melhor nessa bola. Não sei se ele pensou que ela ia para fora, sei lá. No primeiro tempo, se ele fez grandes defesas, nessa eu achei que ele deu uma moscada. Mas, enfim, o Santos foi tendo muita dificuldade. Também peças ali que não estavam no dia bom. O Guilherme Cruz fez uma partida muito ruim hoje também.
E é um jogador que já vem, não vem bem, né? Para falar a verdade, essa temporada. Aliás, a temporada passada dele, ele perde a vaga pro Davizinho. Ele volta, ele tá machucado, mas quando ele volta, o Davizinho fica na lateral, no Sub-17, né? É jogo muito ruim, não gostei também. Mas não só ele, por exemplo, hoje o João Grando achei que brigou bastante, mas não conseguiu ser tão efetivo. Matheus Xavier fez uma partida bem apagada, bem abaixo do que ele pode, apesar de ele ter feito o gol e dado assistência, que eu vou falar já já, mas ao longo do jogo achei ele bem apagado. Quem eu achei muito bem no ataque foi o Natson, mais uma vez, que é o melhor jogador do Santos nessa competição. Aliás, fica aqui outra cornetada, mas agora a transmissão. Pô, vamos ter um pouquinho mais de boa vontade, né? Colocaram o Maurício Copertino como técnico do Santos no GC. O Maurício Copertino saiu daqui tem 1 ano já. Falaram que foi o primeiro gol do Natson na competição, foi o terceiro já, e o Natson ficou fora 1 mês e pouco. Pô, tem um pouquinho mais de vontade, né? De boa vontade, sabe? Enfim. Aí, voltando, né? Já até me perdi um pouquinho. O Natson muito bem, criando todas as oportunidades, buscando o jogo a todo momento. Samuel Pierre fez um bom jogo. Esse era o jogo para aquilo. É que é complicado, tá vendo? Esse é o jogo que as pessoas que vêm no profissional, que ele não entrou bem mesmo no último jogo, por exemplo, para ver. Ah, é ruim, é isso, aquilo. Vê o jogo de hoje, vê se você acha que ele é mau jogador. Enfim, foi um jogo muito bom. Eu achei que ele fez. O João Alencar também, partidaça do João Alencar. Eu até citei dos que não foram também. O Ananias fez uma partida abaixo do que ele pode. Eu acho que o Ananias joga muito mais do que ele jogou hoje. Mas enfim, o Helder começa a tentar mexer, né? Para tentar fazer alguma coisa. Ele troca o Samuel Pierre, o PP e o João Grando e coloca Profeta, Davizinho e Pedro Assis, né? Depois ele tira o Guilherme Cruz e põe o Caio Ganga e mexe um pouquinho, né? O Davizinho vai para trás. Aí o Caio Ganga faz a ponta, às vezes até pro lado esquerdo, inverte com o Xavier um pouquinho, enfim. O Natson fica mais livre. O Fabri faz o papel de camisa 8. Aliás, o jogo bem apagado também do Fabri. Ele joga muito mais do que ele jogou hoje. Enfim, e aí o Santos consegue empatar, né? Mas pro final da partida ali, rodando a bola bastante. Tava com muita dificuldade, rodando bastante. Mas em uma dessas, o Matheus Xavier ajeitou, cruzou muito bem na área. O Natson se jogou na bola para fazer o segundo gol de empate. E aí, a gente até poderia partir mais para cima, né? O Santos até começou a cruzar uma bola ou outra lá, mas nada que resultou em muita coisa. O Palmeiras teve um segundo expulso, mas aí já era com 1 minuto, já faltava só. O árbitro deu mais 1 minuto, deixou correr 30 segundos e acabou, né? Porque a arbitragem do Brasil é essa porcaria, não adianta. Então não deu muita coisa. Mas assim, é um jogo bem competente mesmo da parte do Santos, que era para ter um domínio. O Palmeiras criou oportunidades perigosas no segundo tempo também. O João Pedro fez uma bela defesa. E era para ter vencido, tá? Era para ter vencido, deveria ter vencido e ficaria em situação melhor na tabela. Agora, como eu falei, pega o América Mineiro terça, num jogo bem difícil fora de casa, um jogo direto, e aí depois você tem Bahia em casa esse jogo, que também o Bahia tá ali, tá brigando por uma vaga, mas tá em 11º, mas tem 22 pontos também, não tá longe. E depois o Vitória, que é mais... tá um pouquinho mais embaixo, o Vitória, mas enfim, não é uma partida tão fácil lá em Salvador, né? Uma viagem longa. E o Santos fecha a primeira fase enfrentando o São Paulo. O São Paulo também não está brigando muito por classificação, mas um clássico é sempre difícil, né? Então, assim, tem 2 confrontos diretos e 2 nem tanto. Eu quero ver. O Santos tem a obrigação de classificar. E para mim deveria classificar entre os 4 primeiros para ter a vantagem ainda, porque pelo começo do campeonato merecia. Pelo que vem jogando agora, eu não sei. Mas enfim, falei de alguns que foram bem, outros que não foram tão bem, da partida no geral. E acho que é isso. Sub-17, Sub-20, além de vídeo de Copa aqui. Peço para você, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. É muito importante mesmo. Esses dias está muito complicado, o pessoal acompanhando menos e tal, então o engajamento cai bastante. Então se você puder, não esquece, deixa o like, se inscreve. Se quiser hypar o vídeo também, agradeço. Amanhã a gente está de volta, pessoal. Valeu.